Hospital Marieta, né? Para quem não conhece o hospital aqui da nossa região, um hospital que tem em torno de 360 leitos, 30 leitos de UTI, um hospital público, onde chegam pacientes graves e onde muitas vezes a gente tem que ter muita criatividade para poder atender esses pacientes com essa gravidade e com os recursos, né, que nós temos no sistema público, que hoje é o que mais impacta o tratamento endovascular do AVC isquêmico agudo. Bom, a pergunta que foi feita para mim era qual a melhor estratégia da reperfusão no AVC cardioembólico, né? Revisamos o assunto, estudamos, conversamos com colegas, né? Como já foi dito, mas de uma maneira bem rápida, as principais causas do AVC, o AIT, o AVC, pode ser a fibrilação atrial, que é um tema do simpósio, pode ser um trombo intragravitário no coração, uma doença valvar, pode ser trombos no arco aórtico, doença carotídea, e essas são as principais causas. Epidemiologia do AVC. Até 2012, o AVC era a principal causa de mortalidade no Brasil. A partir de 2012, nós, entre aspas, ficamos felizes porque o AVC passou a ser a segunda causa, superado, né, pelas doenças coronarianas. No mundo, o AVC é a segunda causa de morte no mundo e a principal causa de letalidade no paciente. Todos nós sabemos que um paciente com AVC, muitas vezes são aqueles pacientes jovens, uma paciente que fica com uma sequela neurológica, fica com uma incapacidade laboral, isso traz repercussões na sociedade, na família do paciente, no sistema público, na previdência social, então realmente é algo com muito impacto clínico, né? A terapia endovascular, que a gente vai discutir, para o tratamento do AVC isquêmico agudo, né, várias técnicas e dispositivos foram criados. A visão que eu tenho é que nós sempre tivemos um passo atrás da cardiologia intervencionista, né? A gente tem muito contato com os hemodinamicistas e gosto muito de conversar com eles, então eu percebi que eles já fazem muito tempo, né, reperfusão de artéria, tratamento de infarto agudo, coisas que nós, endovasculares, neurointervencionistas, tínhamos dificuldade para fazer. Trombólise intraarterial é só alguns tópicos que eu vou citar. Várias técnicas foram evoluindo, né? Desde da trombólise intraarterial, que a gente tinha comigo o catéter lá no trombo e se injetava o RTPA, ela não se mostrou superior à trombólise endovenosa, mas é uma alternativa quando tem um trombo distal e está contraindicado o uso do RTPA. Se tentou também fragmentar o trombo com microguias, com balão, que na verdade a gente acabava somente migrando esse trombo proximal para a circulação distal. Até aqui houve o divisor de água, que é a trombectomia mecânica. Esses estudos, em 2015, 5 estudos publicados no mundo, o Mr. Clean, o estudo holandês, Escape, Swift Prime, eles mudaram a história do AVC isquêmico, né? Não vou me deter muito aqui nos detalhes dos estudos, mas eles, com janelas de 6, 12 horas, e o que eles mostraram? Eles mostraram que o tratamento endovascular melhora o resultado funcional, melhorou nesses 5 estudos clínicos randomizados, de pacientes selecionados com AVC isquêmico agudo associado à oclusão numa artéria proximal da circulação anterior. O que seria isso? Seria uma oclusão num T carotídeo, numa cerebral média, eu vou mostrar casos na sequência. Então isso mudou a história do tratamento endovascular, né, para o AVC agudo. E todos eles transmitiram essa mensagem clara de que o tratamento endovascular precoce, com altas taxas de reperfusão bem sucedida, leva a melhores resultados clínicos. Algumas considerações da seleção desses pacientes, né? O único critério de elegibilidade central, igualmente presente em todos os ensaios clínicos, foi a presença da oclusão da artéria proximal alvo da circulação anterior, avaliada por uma angiotomo, ou uma angiorressonância, ou uma arteriografia, para indicar o tratamento endovascular. Isso representou uma grande diferença em relação aos ensaios clínicos anteriores sobre o tratamento endovascular, que utilizava somente critérios clínicos, como a pontuação do NIH, né? E esses estudos anteriores eles não mostravam os benefícios do tratamento endovascular, como esses 5 estudos
mostrar. E, obviamente, que houve avanços nos nossos dispositivos, né? Antigamente, como eu falava, a gente usava dispositivos rudimentares, micro-guias, balões. O primeiro dispositivo foi o Merci, que era tipo um saca-rolha, que não nos trazia, não trazia bons resultados. Até que foram surgindo esses dispositivos, né, que são os State Retrievers, o principal exemplo mais divulgado, mais publicado na literatura solitária. Hoje já temos outros dispositivos semelhantes a ele, né, com o mesmo conceito, vamos dizer assim, Trevo, Cat, enfim, cada empresa agora vai criando, desenvolvendo o seu dispositivo, e isso para nós impacta no nosso resultado. Também temos o sistema de tromboaspiração, onde a gente chega com um catéter lá no trombo e se aspira, eu vou mostrar um vídeo agora sobre isso, né? E aqui o Stent Retrieve para fazer a remoção mecânica disso aí. Bom, a tromboaspiração, esse vídeo é bem ilustrativo. A técnica que a gente utiliza, a técnica padrão, né? Uma punção femoral. A gente faz um cateterismo através da técnica de Seldinger. Se discute muito se faz anestesia geral ou local nesses pacientes. A grande questão é evitar a hipotensão, então a gente decide se o paciente está mais colaborativo, não está muito confuso, a gente prefere a sedação. Se esse paciente não está nessas condições, uma anestesia geral, tendo uma boa comunicação com o teu anestesista, também pode ser feita. Então aqui é feita então, a punção, como a gente já tem previamente, e geralmente a gente preconiza isso, tem um estudo de imagem, a gente já vai direto na artéria comprometida, então é cateterizado, por exemplo, a artéria carótida, né, o nosso catéter terapêutico, né, essa guia ela é levada até a carótida interna e sucessivamente a gente vai subindo o nosso sistema de tromboaspiração para a gente chegar até o coágulo e fazer a aspiração do coágulo. Tecnicamente é um procedimento, não é um procedimento difícil, assim, né, quem tem experiência em endovascular, a gente não considera um procedimento difícil. É difícil a gente conseguir organizar toda a estrutura e todos os protocolos, né? A gente precisa mobilizar toda uma equipe, a neurologia, a neuroradiologia, para que a gente consiga ter um paciente elegível, né? Que é a grande dificuldade que nós temos. Então a gente chega até, aqui está mostrando, né? Esse catéter já está na artéria cerebral média, aqui está o coágulo. Esse catéter, a indústria desenvolveu catéteres extremamente hidrofílicos, que a gente consegue chegar, navegar de uma maneira bem tranquila até a artéria cerebral média. Transposto uma guia, depois que essa guia é removida, se conecta na sequência esse catéter numa bomba aspirativa, e essa bomba aspirativa vai fazer a remoção mecânica desse trombo, né, promovendo a reperfusão da circulação cerebral, que é o nosso objetivo. Aqui mostra isso, aqui uma bomba que faz a tromboaspiração, se conectada no catéter que está lá na artéria cerebral média, e é feita a remoção mecânica. Então essa técnica é a técnica da tromboaspiração, que pode ser utilizada na reperfusão, né, do AVC no paciente que tem um AVC isquêmico numa artéria proximal, né, numa artéria como a cerebral média, como a carótida, no tronco maior. Então, depois desses estudos, isso ficou comprovado como sendo um procedimento extremamente eficaz e com resultados funcionais espetaculares, o que nos anima, né, a desenvolver e a se dedicar nessa assistência. Aqui um outro vídeo, então essa técnica se usa a aspiração, nessa aqui se usa o Stent Retrieve, né, que o solitário é o principal exemplo, né. Então aqui da mesma maneira se sobe com o catéter. Aqui é interessante, isso aqui é um catéter balão, isso é interessante porque a gente pode interromper o fluxo, né. Com o Stent Retrieve a gente transpõe o coágulo com uma microguia, e na sequência aqui algumas coisas técnicas de como é que a gente sobe o microcatéter, né? A gente tem que achar um leito distal,
um leito distal, né, transpondo o trombo. A gente sempre faz uma arteriografia super seletiva para a gente ver que tem circulação distal aqui. E na sequência, né, a gente acende com o stent. No caso aqui, tem vários, mas um exemplo é o solitário, que foi o primeiro, né, se a gente for ler, onde tem mais inscrições, onde nós encontramos maiores inscrições na literatura com o solitário. Esse stent ele não é liberado, a gente apenas desencapa ele, né, ele não é solto, né, e nós puxamos esse stent. Se tu tens o catéter balão, aquele catéter que está lá na carótida interna, se infla aquele catéter, se interrompe o fluxo da carótida interna e se faz a remoção mecânica do trombo sob aspiração. Então, essa é a técnica da trombectomia com stent retrativo. Vou mostrar alguns casos, né, que nós tivemos no hospital, alguns casos bem marcantes para nós, assim, né. Essa aqui é uma paciente de 19 anos que teve um quadro súbito de hemiplegia direita, hemihipostesia e afasia. Ela já chegou com delta de 5 horas no hospital. O Aspects, 8. O Aspects para explicar assim de maneira resumida, são critérios tomográficos que a gente usa para ver se existe viabilidade do parênquima cerebral. Uma tomografia normal seria um Aspects 10, né? O tratamento endovascular é indicado quando o Aspects é maior ou igual a 6. O que isso denota? Que há tecido cerebral viável, né? Se tu tens uma isquemia grande, não faz sentido tu fazer um tratamento endovascular. O NIH de 17, essa aqui é a arteriografia dela, vocês reparem, aqui é a artéria carótida, aqui é a artéria cerebral anterior, a cerebral média completamente ocluída. Essa paciente não tinha nenhuma colateral, ou seja, seria um AVC no hemisfério cerebral esquerdo, hemisfério dominante, ela ficaria 80% de mortalidade mesmo com craniotomia descompressiva e sobrevivendo, né, sobreviveria à fásica hemiplégica. Então, a gente fez a trombectomia, foi utilizado a trombectomia com stent retrieve, se conseguiu uma excelente reperfusão. Esta é a imagem que a gente gosta de ver no final do procedimento, que é lá o teu stent retrieve cheio de coágulo, né? Foi uma passada só, às vezes precisa de mais de uma passagem, né? Foi feito apenas uma passagem, procedimento por ela ser nova, um cateterismo fácil, procedimento que durou 10 minutos, foi realmente muito tranquilo. E ela teve uma escala de Rank modificada, que é uma escala que a gente usa para avaliar o AVC em 90 dias de zero. Ou seja, ela teve uma recuperação completa. Uma paciente que certamente não teria esse desfecho. Um outro caso, uma paciente de 50 anos, teve um quadro súbito também de hemiplegia direita, heminegligencia e afasia. Essa chegou com delta T de 4 horas. Então, até 4 horas e meia, a gente consegue fazer a trombólise endovenosa. Tá? O Aspects, que é aqueles critérios tomográficos, era 7 e o NIH de 12. Olha que assustadora essa carótida, né? A carga de trombo que a gente tem aqui, né? Ela tem um trombo no T carotídeo, trombo em toda a carótida. A gente não vê nada de circulação intracraniana, também hemisfério cerebral esquerdo. Aqui o cateterismo superseletivo distal, que a gente faz, aqui já o micro está na cerebral média para a gente ver o leito distal. Também foi feita a trombectomia, foi feita a trombólise endovenosa, porque ela chegou em janela, e a trombectomia se obteve uma excelente perfusão, TICI 2B pelo menos, que a nossa meta sempre é uma escala que a gente usa, mas a gente sempre tenta o TICI 2B ou 3, e a imagem que a gente gosta de ver, que é o solitário com essa carga trombótica. Tá? Esses casos que a gente fez, e eu preciso citar, no Hospital Marieta, foi porque houve um empenho de uma neurologista, que está aqui, que é a doutora Fabiane, o empenho pessoal dela na condução desses casos. Nós, literalmente, empurramos a maca para dentro da hemodinâmica dessas pacientes. Então, isso, quando a gente vê esse desfecho, essa paciente teve um desfecho da escala de Rank modificada em 90 dias de 1, isso nos estimula a tentar
criar o serviço, a tentar conseguir os protocolos com todas as dificuldades que nós temos. Já estou terminando. É interessante a gente falar sobre, rapidamente, o NNT. Então, o NNT da trombectomia mecânica é em torno de 3. Para você ter uma ideia, assim, ó, na sepse, o NNT é em torno de 5, então é um tratamento altamente efetivo. Nós temos, respondendo à pergunta, qual seria a melhor estratégia para reperfusão, né? Então, a infusão endovenosa do RPA, respeitando aquela janela de 4 horas e meia, seguida pela trombectomia mecânica, é o tratamento padrão ouro para pacientes com AVC isquêmico agudo, por oclusão dos grandes vasos, as oclusões proximais, dentro das primeiras 6 horas do início dos sintomas, nos pacientes com déficit neurológico significativo mensurável na escala de Reit e um núcleo de infarto relativamente pequeno. Tá? Não vou falar sobre difusão, né? Então, assim, uma tomografia computadorizada sem contraste ou uma ressonância magnética ponderada por difusão pode ser feita para assegurar o tipo isquêmico e que o núcleo de infarto da linha de base é limitado. Agora, aqui alguns outros critérios, né? Mas enfim. Eu acho interessante a gente citar que, apesar de todos esses avanços nas terapias de recanalização, apenas uma parcela mínima dos pacientes chega ao hospital para receber o tratamento. Em torno de 1% dos pacientes consegue fazer trombólise endovenosa. A meta da Rede Nacional da AVC é dobrar isso para 2%. E a trombectomia mecânica menos ainda, né? A gente precisa da organização de uma rede de AVC, desde o pré-hospitalar. As unidades de AVC são muito importantes, né? Tu ter a fisioterapia, tu ter a fonoaudiologia, tu ter o neurologista coordenando essa unidade e nós como retaguarda para eles, né? Esse trabalho é um trabalho que a gente faz no grupo. Esse aqui é o nosso time da neurocirurgia endovascular, o Dr. Luciano, o Dr. César. E, enfim, o assunto é extenso, eu devo condensar o máximo possível e agradeço a vocês a atenção. Obrigado.